Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita. Estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha, direto da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E nós recomeçamos, porque tivemos um feriado na semana passada, recomeçamos com as nossas tarefas, mas encerramos o mês de junho com a última edição desse mês. E por ser a última quinta-feira do mês, hoje nós estamos realizando o programa de perguntas e respostas. Aquelas perguntas que ficaram ao longo das semanas, que nós não conseguimos responder, hoje nós temos a oportunidade de levar para vocês as respostas, mas vocês podem também, através da nossa página no Facebook, mandar perguntas de outros assuntos, de assuntos que vocês tenham dúvida ou que tenha ficado dúvida ao longo dos programas, para que hoje nós consigamos responder a todas. Nós estamos aqui com a Eulécia Rezende e também com o Ayrton Pereira e vamos tentar responder, vamos responder de uma maneira prática e rápida, né, para que a gente possa responder o máximo possível. Né? Hoje é bem variadas as perguntas, né, Silvia, porque às vezes vem perguntas que não é correlacionado ao tema do programa, então eles também vão ficando. E hoje não, hoje são perguntas e respostas de diversos assuntos, diversos temas, não é específico de um assunto só. Ayrton, é importante esse programa de perguntas e respostas, esse bate-bola, de uma maneira mais prática, os telespectadores eles conseguem compreender, né? E muitas vezes a gente fala um tema no programa passado e não esclarece tão bem, e nesse bate-bola a gente consegue levar uma resposta mais, quem sabe, mais bem explicada. Olá, Silvia. E você que acompanha o programa Presença Espírita, é sempre muito bom a gente poder, assim, às vezes de uma forma mais aberta, mais abrangente, tratar de assuntos relacionados à doutrina espírita. Então, acho que é sempre muito bom, assim, até porque a gente pode ir trocando, né, comentários, um acrescenta com relação ao que o outro vai expondo e o programa vai ficando, assim, mais agradável e mais dinâmico. Então, nós temos várias perguntas, a gente poderia ver como é que nós podemos começar aí, Silvia. Você que... Bom, Eulécia, nós fizemos uma coleção de perguntas e cada um está com um bloco aqui de perguntas, essas que ficaram aí sem resposta. Muitas vezes também nós recebemos perguntas no Facebook, inbox, e às vezes não dá tempo de responder. Então eu vou começar com a Eulécia, que ela tem umas 6 perguntas que ela escolheu. Eulécia, qual que é a primeira pergunta que você escolheu para o programa de hoje? Essa primeira pergunta aqui é bem interessante, porque ela nos diz o seguinte: vemos hoje proliferarem diversas crenças, apesar de algumas não serem nada cristãs. Serão respeitáveis? Então, é uma pergunta que a pessoa, acho que vê as seitas que vão surgindo, né? Mas, na verdade, todas as crenças são respeitáveis. Aquelas que ensinam o bem são respeitáveis, são condenáveis aquelas que fazem o mal. Nós sabemos que André Luiz, ele diz o seguinte, que os irmãos encontram em grande perigo aqueles que querem reformar as pessoas, mudar as pessoas através do verbo inflamante. Eles correm um perigo um perigo muito grande, porque nós não podemos reformar as pessoas com golpes verbais. A pessoa tem que ser aos poucos. Vemos que mesmo as pessoas que adentram a casa espírita, eles já vêm, já trazem essas suas crenças, seus mistérios, como podemos dizer, as suas práticas de outras vidas, que às vezes são diversas vidas, centenas de anos, que ele foi cristalizando em seu espírito. Então, diversas encarnações teve aquelas mesmas práticas. E adentro da casa espírita, e trazem às vezes dentro da casa espírita esses modismos, e que fica difícil de mudar. Então a pessoa tem que ter muita força de vontade para realmente reformular os seus
pensamentos e reformar as suas condutas. Por isso que nós falamos sempre em doutrina espírita baseada na codificação de Kardec, porque esse é o correto e é o certo. É o tríplice aspecto, o científico-religioso e o filosófico. São a nossa caminho, nossa conduta segue-se por esse caminho, porque sabemos que isso existia muito, até hoje ainda trazem essas aqui, porque e fica difícil também para a pessoa que adentra a casa espírita se acostumar com aquela desvestido de qualquer roupagem, de qualquer simbolismo, né? É tudo muito simples, então a pessoa fica, às vezes, meio chocada com aquela simplicidade e quer trazer os atavismos de fora, o que não é possível. Então, respondendo essa pergunta, vamos repetir, né? Todas as crenças são respeitáveis, aquela que leva a criatura a fazer o bem, e condenáveis aquelas que fazem o mal. E não devemos nunca condenar crença nenhuma, igreja nenhuma, porque cada um está naquilo que ele entende da pessoa, que onde ela se sente bem. Onde ela se sente bem e ensina a fazer o bem, está ótimo para a criatura, porque todos nós temos um nível de esclarecimento evolutivo. Muitas precisam desse tipo de crenças, né? Então, nunca devemos condenar, nem se um familiar, um amigo ou algum conhecido esteja nessa ou naquela religião, porque ele está lá, ele se sente bem, então ele fica bem ali. Inclusive tem essa pergunta, né? Qual é a melhor religião? Sim, sim. E os espíritos respondem aquela que o maior número de homens de bem produzir. Porque a religião, ela é do verbo ligar a Deus. Todo tipo de comportamento que nos faz uma ligação direta com Deus através dos nossos pensamentos, através dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos planos, nos proporciona religiosidade, espiritualidade. E muitas vezes a gente frequenta uma religião e nem é tudo isso, né? Não pratica nada do que a religião prega, não é, Ayrton? Essa aqui é a grande questão que o Espiritismo nos expõe. Quando ele apresenta o Evangelho, coloca-nos Jesus como modelo, e Jesus fazia dessa forma. Ele ensinava, ele pregava, mas a essência era o exemplo. Então, o espírita que estuda e compreende a doutrina espírita tem como grande responsabilidade a sua vivência. De tal forma que hoje, né, a gente vê muitas crenças dogmáticas apegadas à letra, sem tirar o espírito da letra, e o que o Espiritismo faz exatamente nesse sentido, buscar o ensinamento contido nas palavras do Cristo que sejam nos úteis para o cotidiano. Então, o que o Espiritismo faz é nos esclarecer, libertar-nos da ignorância a respeito das leis divinas e, consequentemente, ampliando a responsabilidade. Então, o espírita, naturalmente, tem mais essa responsabilidade pelo que conhece. Né? E isso é inevitável. Então, libertar da ignorância, libertar dos apegos às tradições, aos aspectos rituais, que o Espiritismo não tem rituais, mas que busca a libertação da criatura pelo esclarecimento, pela fé raciocinada. Né? É isso que é um fator importante, né? Da doutrina espírita, que ela nos educa, ela nos mostra o caminho e nós temos o nosso livre-arbítrio. Ou seguimos ou não seguimos, né? E sabemos das consequências, daí se a gente não segue as normas direitinho, né? Não normas, porque não são leis, né? Você tem um livre-arbítrio, mas nós temos o conhecimento, então, mais uma razão para prosseguirmos corretamente. Vamos ver o que o Ayrton escolheu de pergunta para hoje, Ayrton. A pergunta que eu selecionei é a seguinte: como compreender a fase evolutiva que nós vivemos no mundo? Porque às vezes dá a entender que o mundo, nós não estamos evoluindo, porque o Espiritismo é uma doutrina que apresenta a lei do progresso. Mas às vezes, analisando pontualmente, dá a impressão que não evolui, porque a gente vê situações de violência, de degradação do meio ambiente, agressão a todas as formas de vida, assim,
com conflitos. Parece que está piorando, Parece, né? às vezes, que está piorando, está se deteriorando a questão da família, das relações humanas, mas isso é uma questão de fase da evolução, é uma etapa evolutiva em que, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vê que nessa fase há um predomínio da matéria sobre o espírito, e que muitos não compreendem isso, não compreendem que nessa fase que nós não conseguimos ainda ultrapassar, predomina o que Allan Kardec coloca em O Livro dos Espíritos sobre os espíritos imperfeitos, predomínio do mal, propensão, quer dizer, maior propensão ao mal, orgulho, egoísmo, ignorância. Né? Nós, como espíritos, ele diz, tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Então, essa é uma característica geral, né, do nosso planeta, nós como espíritos que habitamos aqui. Temos uma intuição de Deus, mas não compreendemos. Consequentemente, pouco se compreende das leis divinas, e quanto mais na sua vivência. Então, nessa fase evolutiva, o que predomina são essas tendências à valorização das coisas exteriores, né? Da busca das coisas materiais. Agora, na medida que evoluímos, começa a existir um equilíbrio e a predominância do espírito sobre a matéria, onde se valoriza as questões éticas, morais, estéticas, né? A apreciação do que é justo, do que é belo, do que é digno. Mas isso são alguns espíritos que já estão na dianteira, enquanto a maioria assim, dos espíritos que aqui habitam estão nesse estágio mais de dormência, e ainda falta muito para despertar a consciência para esses valores sublimes. Né? Então é muito comum a gente ver toda uma série de conflitos e dificuldades inerentes à condição do egoísmo e do orgulho. Né? Isso é o que nos caracteriza ainda nessa fase evolutiva. Mas porque o progresso é gradual. Né? O progresso não se faz assim, de uma hora para outra, em 10, 20 anos, e só porque nós iniciamos o terceiro milênio, não significa que nós já Amanhã estamos... vai estar tudo bom, né? Até porque o terceiro milênio, nós estamos em 2019, nós temos o quê? Mais de 980 e tantos anos para o terceiro milênio. Veja quanto tempo ainda tem, né? É interessante isso que você falou, porque quando a gente analisa uma criança que acabou de entrar na escola, com 4 aninhos, lá na pré-escola, e a gente vai ver a trajetória dela até se formar no último ano da faculdade, o aprendizado é paulatino, de acordo com a capacidade de entendimento dela. Ela não vai aprender trigonometria ou anatomia humana no terceiro ano da pré-escola. Nem sei se existe mais terceiro ano da pré-escola, porque hoje está tudo mudado. Mas ela não vai aprender isso, ela vai aprender lá as letras, o desenho, a pintura, ela pinta fora da linha que a professora determinou, ela vai adquirindo mais capacidade cognitiva, firmeza na mão. E aí nós vamos ver, e é maravilhoso a gente ver esse progresso de um filho nosso na pré-escola e depois entrando na faculdade. E o espírito caminha dessa maneira. Como é que nós podemos aprender as coisas de Deus ainda na pré-escola que nós estamos? Mas nós chegaremos lá, né? O futuro nos aguarda. Nós temos essa esperança de melhoria do mundo, de melhoria do planeta, a nossa melhoria. Nós vamos fazer um intervalo, você pode mandar perguntas para nós aqui na nossa página no Facebook, nós já estamos online e nós voltamos para o segundo bloco daqui a pouco. Olá, estamos mais uma vez com a Presença Espírita, no segundo bloco, e hoje nós vamos apresentar o livro que será sorteado hoje, Ciência Espírita, de autoria de Herculano Pires. É um livro importantíssimo porque ele nos trata do seguinte: nessa fase em que ainda nos encontramos, ocorreu a revolução científica que nos libertou da gravidade terrena. A descida do homem na Lua e a consequente problema de comunicações das naves espaciais na imensidão cósmica revelaram a necessidade de utilização da telepatia e de outros fenômenos paranormais para a segurança das pesquisas espaciais. Nossas ciências terrenas criavam asas para se projetarem nas dimensões cósmicas. Provada e comprovada cientificamente, a natureza extrafísica da mente e do pensamento humano, revelou-se a estreita relação existente entre as pesquisas parapsicológicas e as pesquisas espíritas.
A ciência espírita ressaltou como a única dotada de condições para sustentar a escalada sideral do conhecimento humano, permitindo a integração da Terra no chamado concerto dos mundos. Essa é a razão desse livro, que expõe os aspectos fundamentais da menosprezada ciência espírita, ao mesmo tempo que foi ela a pioneira desse grande avanço do nosso conhecimento dos planos do extraterreno, coloca o problema da ciência espírita em toda a sua grandeza no lugar epistemológico que sempre lhe foi negado. Nenhum homem de cultura, consciente de suas responsabilidades nesta hora do mundo, pode ignorar os dados e as informações que o autor nos oferece nessas páginas. Este é um volume de leitura obrigatório para todos os espíritas e não espíritas. Então, se você quer concorrer a este livro, entre no nosso Facebook e coloque: eu quero participar, quero ganhar, para poder concorrer a esse livro. Boa sorte a todos. Nós vamos continuar então com as perguntas. Eu escolhi uma pergunta que também eu acho bem interessante, que o telespectador pergunta o seguinte: se tudo é planejado, o momento da nossa morte também é planejado? Então, eu vou separar um pouquinho, destrinchar essa pergunta em duas partes. Primeiro, que nem tudo é planejado. Quando nós encarnamos na Terra, existe um planejamento de linhas gerais, não há um planejamento pleno de todos os acontecimentos. Assim como numa viagem, nós planejamos a viagem, planejamos o hotel, vemos o tempo, levamos a mala adequada para aquela viagem, mas pode acontecer algumas coisas que não estavam no script, não estavam no nosso planejamento original, uma doença, um acidente, uma perda de bagagem, uma mudança de planos. Então, a vida ela é planejada em linhas gerais e Deus nos dá, logicamente, a responsabilidade de ir traçando o nosso próprio destino, porque senão não haveria crescimento espiritual. Em relação à morte, é planejado sim, não o dia, mas a época em que nós deveremos retornar ao mundo dos espíritos. Isso é muito bem explicado por André Luiz em uma das obras da série Nosso Lar, que eu não me lembro agora exatamente qual é, em que ele diz que há um tempo de nós voltarmos para o mundo dos espíritos, com 60 anos, mas não numa data exatamente quando completamos 60 anos, com 80 anos, é numa época da nossa vida que é determinada a volta. Mas há uma observação interessante a fazer. Nós podemos adiantar o retorno e nós podemos até prolongar a nossa estadia na Terra de acordo com as nossas atitudes. Muitas vezes nós tratamos o nosso corpo de uma maneira tão negligente que nós retornamos ao mundo dos espíritos antes daquilo que foi da época planejada. E outras vezes a nossa presença na Terra é tão importante pelos feitos que nós realizamos, pelo apoio que nós damos às outras pessoas, que Deus determina que fiquemos por mais um tempo, porque a nossa presença faz diferença para aquela sociedade onde nós vivemos. Então, acho que consegui esclarecer. Se ficou alguma dúvida, põe aqui no Facebook, que até o final do programa a gente ainda pode complementar e eles também podem. Ayrton, qual a outra pergunta? Também a respeito desse mesmo fenômeno da desencarnação, que é interessante que você dizia, até porque existe uma profunda identificação do espírito com o seu corpo, né? Nós nos identificamos muito com o corpo, a ponto de nós acharmos que somos ele. Na aparência, em todos os aspectos, nós nos identificamos, nós nos vemos como corpo. E muitas vezes o espírito tem a ilusão de estar vivo, porque ele observa o corpo espiritual que tem a mesma aparência do corpo físico, né? E nós deveríamos, né, como você falava, dessa questão que talvez seja muito mais comum, né, Horácio, a antecipação da desencarnação pelos descuidos do nosso corpo, porque ele é um instrumento da nossa passagem terrena, como os espíritos nos colocam. Então, esse cuidado que nós deveríamos ter com o
o corpo deveria ser muito maior em função dessa necessidade que nós temos dele, o bem cuidar, e o que frequentemente nós nem sempre o fazemos, mas ele é um instrumento preciosíssimo, né? E que nós deveríamos, né, sempre agradecer por ele e cuidar dele. E aí a questão que eu selecionei também está relacionada a esse evento, que é o fenômeno da morte, é a questão do que acontece, assim, o que é comum no fenômeno da morte, né? E os espíritos vão esclarecer que um estado de perturbação é comum. Imediatamente iniciando-se o processo de desencarnação, o espírito entra num estado de perturbação, e que pode ser variável. Assim, esse estado de perturbação pode ser angustiante, aflitivo, né? Perturbador para alguns espíritos, para outros não terem absolutamente nenhuma uma sensação desagradável. Lógico que para o espírito mais evoluído, que já se desprendeu mais da matéria, se identificou com a vida espiritual. Então, alguns espíritos isso dura algumas horas, para outros meses, para outros anos até. Esse estado de perturbação que se pode prolongar por muito tempo em função... E o que é que determina isso? É a forma com que se viveu, né? Quanto mais nós nos espiritualizamos e vivemos melhor, mais esse período é breve e suave. Ao passo que para alguns espíritos é como, se fosse comparar um pesadelo, para outros é como aquele sono tranquilo, suave, um despertar gradual e bem tranquilo. Alguns espíritos, algumas exceções, é claro que logo depois de 1, 2 horas, já às vezes se comunicam, né, através de um médium, enquanto outros demoram meses e meses até começar a recobrar a consciência desse processo de perturbação. Então, a perturbação é um fenômeno comum. Aí depois tem outros, né? A rememorar os fatos da vida. É outro fato que os espíritos realmente relatam, que é um processo muitas vezes inconsciente, é disparado sem que a gente tenha o controle, é aquele filme que passa da nossa existência, ao rememorar de fatos que são marcantes para a condição do espírito, né, na vida espiritual. Então não é lembrar tudo, mas lembrar os fatos que são determinantes. Aí de repente passa assim um filme, né, da infância, a juventude, tudo vai passando de uma velocidade assim, né, grande, como dizem os espíritos, que não dá para ficar controlando, né? Como se a gente, se fosse não dá um para filme, parar, né? Não tem um controle remoto, né, para acelerar ou cortar algumas partes, né? Ele vai se desenrolando em função da nossa condição espiritual. E é bom lembrar também, né, essa condição espiritual também é muito afetada pelos que ficaram encarnados, né? Porque aqueles familiares que ficam ali chorando, desesperados, porque aquilo afeta, é como se fossem umas agulhadas no espírito, aquilo ele sofre com aquilo, né? Então também temos que lembrar essa outra parte, que quem ficou não lamente. A saudade a gente sente a pessoa que partiu. Chorar é normal, é bom o choro, mas não o choro desesperado, agoniado, revoltado. Isso afeta a pessoa que desencarnou, né? Eulécia, agora é com você. O que você separou? Quanto tempo nós temos? 3 ainda, acho que 3 minutos. Uma pessoa passa a vida toda fazendo mal, prejudicando o seu semelhante, sendo notoriamente corrupto. Se na hora da morte ele se arrepende, é perdoado? Ai, que fácil que seria, né? Você faz o que você quiser, chega na hora, ai, meu Deus, estou arrependido, me perdoa, tá arrependido. A doutrina espírita esclarece que todo arrependimento faz muito bem para o espírito, mas que ele deve ser acompanhado dessa existência de correspondente à sua reparação, isso é. Ele é importante que você se arrependa, mas isso aqui você tem que ter meu Deus, me fugiu a palavra agora. Tem que se você se arrependeu, ela é importante para o espírito, mas somente que ela tem que ser juntamente com o arrependimento, vem a reparação. A reparação, obrigada. Vem a reparação daquele mal condizente com aquilo que você fez. Porque quando as pessoas dizem, não podemos, que a pessoa quando é assediada pelo remorso, logicamente que ela vem, assim como a gente fala que o mal vem a cavalo, o remorso
vem na garupa. Isso quer dizer o quê? Que se você faz o mal, com certeza o remorso vem em seguida, assim como a sombra acompanha o nosso corpo. Só que na hora do arrependimento, se você entrar em desespero, em blasfêmia, revolta, desânimo, isso aqui a pessoa corre o risco de desequilibrar-se, de enlouquecer. Então, o que se deve fazer nesse momento? Então, o remorso vem naturalmente. Então, não adianta se refugiar em alcoólicos, em drogas, isso não vai resolver, só vai piorar o problema, porque vai atrair espíritos nesse teor. Então, sempre quando aparece o remorso, nós devemos procurar reparar o nosso mal. Se nós prejudicamos alguém, procurar esse alguém, aí é que entra a parte mais difícil. Por quê? Porque a pessoa tem que ter muita humildade para chegar perto da criatura e reparar, ou através de palavras, ou através de atos, ou se foi um prejuízo financeiro, de qualquer maneira procurar reparar o mal que ele fez. E isso aqui é a grande parte educativa do processo, porque para você fazer isso, você realmente tem que trabalhar o seu orgulho, ter muita humildade, e já está no Evangelho, que orgulho e egoísmo é a chaga da humanidade, é a chaga do espírito. Então, ninguém quer uma chaga no seu espírito, então procuraremos trabalhar realmente esse problema. Esse problema que é muito sério da pessoa assim que procura o arrependimento, né? Ela tem que procurar nessa mesma vida já reparar esse mal não somente através de procurar a criatura, mas esclarecer-se, procurar apoio, procurar esclarecimento nas casas espíritas, através de leituras edificantes, em que ela possa se desligar para que não caia num processo obsessivo de remorso, o que é muito, muito lastimável se isso acontecer. Bom, nós vamos terminar esse bloco já deixando aqui uma pergunta no ar, que sempre vem, em todos os programas, essa pergunta vem à baila. Se quando nós morremos, quando nós desencarnamos, quando nós retornamos ao mundo dos espíritos, nós encontramos as pessoas que nós amamos e que partiram antes de nós. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. E nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita, último programa do mês de junho, portanto, o programa de perguntas e respostas. Aquelas perguntas que foram ficando ao longo das semanas e perguntas de hoje também. Então, eu deixei no ar se nós encontramos quem amamos do outro lado da vida, quando nós retornamos para lá, e nós vamos cobrar os espíritos disso, porque eles prometem para a gente, né, que nós vamos encontrar. Quem sabe, né, encontrar a nossa mãe, uma avó, um ente querido que, ao despertarmos do outro lado, termos essa alegria de sermos amparados por eles. Logicamente que muitos entes queridos que partem antes de nós já reencarnaram ou não estão presentes naquele ambiente onde nós iremos aportar, mas com certeza eles sempre estarão pensando em nós, e estarão com as suas orações e as preces para a nossa desencarnação, porque, como bem disse o Ayrton, nem sempre esse momento é tão confortável. Ele é confortável para aqueles espíritos que têm a consciência tranquila, que fizeram tudo o que puderam de melhor, cumpriram com as suas obrigações, trilharam os bons caminhos. Para nós, espíritos ainda em luta, que muitas vezes caímos, nos reerguemos, temos as nossas dificuldades, muitas vezes nós passamos por esse momento de perturbação e de dificuldade, porque o choque biológico da desencarnação, romper os laços espirituais da matéria densa, sempre é um processo, não é um acontecimento instantâneo. Então, isso pode causar um certo desconforto. E temos a certeza de que temos que tem alguém nos esperando do outro lado, isso nos alivia, nos dá mais segurança. É como a criança que, ao ir
para a escola pela primeira vez, segura na mão da mãe ali, né? E dói a gente largar da mão da mãe para entrar na sala de aula, né? Mas esse momento, tendo alguém a nos esperar, logicamente que nos tranquiliza. E eles estão, sim, lá do outro lado, nos esperando para esse momento. Tenhamos essa certeza. Ayrton, o que tem aí mais que você escolheu? Assim, sobre se Deus faz sofrer mais àqueles que ama, ou seja, preparando como que o Espírito pelo sofrimento. A questão é que se Deus faz sofrer mais alguns do que outros, não é bem assim, né? O sofrimento é condição inerente ao estágio evolutivo e consequência de ações, não como uma lei divina que coloca-nos o sofrimento como um processo, algo que punitivo ou que é necessário obrigatoriamente passar. É consequência da condição e das ações de cada um. Então não é porque Deus ama mais uns que, consequentemente, envia-lhes o sofrimento. Aliás, seria até injusto, inconsequente pensar dessa forma. Mas o sofrimento que faz parte do reflexo das atitudes, que é consequência daquilo que fazemos, e não como um aspecto de proteção. Já que se a gente lê, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, mas não é qualquer um, não é qualquer tipo de sofrimento ou qualquer forma. Tanto que nesse capítulo, né, Léo, tem aquele bem e mal sofrer, porque não é sofrer de qualquer jeito, é com fé, com resignação, com paciência, porque todos temos uma cota de sofrimento, todos nós sofremos. Não há uma criatura, um ser vivo que possa dizer que não sofra. Como diz o próprio Herculano Pires, tudo sofre na natureza, né? Tudo sofre porque evolui. Né? Então, nesse sentido, todos nós sofremos, cada um tem a sua cota maior ou menor em função das próprias ações também. E assim não é uma predileção, o sofrimento que prepara, o sofrimento é um processo de redenção, de reparação, como o Lécio estava dizendo, e nisso serve como um processo de evolução, mas que o que sofre mais evolui mais rápido, isso sim, né? Como a gente, quando estuda livros, se ele escolhe uma aprovação mais árdua e vence aquela aprovação, ele acelera o seu progresso. Mas não é condição necessária o sofrer. O sofrer é reflexo das nossas ações que quando nós contradizemos as leis divinas, nós agimos em desconformidade com as leis divinas, o sofrimento é como um instrumento de renovação, de reconstrução e de elevação. Um processo educativo. Né? É interessante ver, Ayrton, que nós vemos exemplos até na nossa vida cotidiana, assim, de pessoas que têm uma vida tão difícil, tão complicada, filhos problemáticos, marido problemático, a mãe com problemas de saúde, que a gente fica pensando, meu Deus do céu, como é que essa pessoa consegue viver e está sempre com um sorriso nos lábios? Então, é esse espírito que o Ayrton falou, espírito superior, que entendeu a justiça divina e sabe que não vem de graça, o nosso sofrimento não veio no endereço errado, veio para nós mesmos, porque nós mesmos o provocamos esse sofrimento. Então, nós mesmos somos culpados daquilo que está acontecendo. Mas quando temos o conhecimento e sabemos que não existe acaso na lei de Deus, a gente encara a vida com mais tranquilidade e com mais paz de espírito. Mesmo sabendo das dificuldades, sabemos que tudo passa, e quanto mais a gente aceitar isso como da misericórdia divina e sabendo que tudo isso que nós estamos passando é para o nosso próprio bem, a gente consegue passar muito mais rapidamente essas dificuldades, né? Tem pergunta aí, Lécio? O que você escolheu? Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho assim uma pergunta bastante importante, porque todos nós estamos sujeitos a acontecer isso. Todos nós somos seres falíveis. Então, a pergunta é a seguinte, a pessoa que está perguntando está achando que eu tenho alguma fórmula mágica dentro do espiritismo, mas, na verdade, vamos ver. Como podemos agir, ou qual a fórmula para entrarmos em sintonia com os bons espíritos? Gente, acho que muita coisa já foi dita aqui hoje, respondendo às perguntas, né? Como que nós vamos fazer a sintonia com os bons espíritos? Bom,
É sintonia, o nome já está dizendo, sintonia. Se você está pensando no bem, você sintoniza com o bem. Se você está pensando mal, você sintoniza com o mal. Então, Kardec já fez essa pergunta aos espíritos, e está na pergunta, acho que 459, se eu não me engano, né? O Ayrton que sabe bem gravar. Mas eu tenho aqui, eu posso conseguir. Então veja. Então Vamos ver aí. Essa é 459, em que ele pergunta aos espíritos. Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que pensar, sendo que ele, por vezes, os dirige. Está certo? É 459 Está mesmo? pesquisando. Está pesquisando aí, professor. É, 459. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Tá então está certa a resposta. E Kardec também afirma mais à frente que pode o homem eximir-se das influenciações dos espíritos mudando a sua conduta. Então, se você está pensando no bem, você vai atrair o bem. E sabemos que está muito bom, isso que a gente já começou dizendo, que todos nós somos falíveis, porque por vezes, por mais que procuremos fazer o nosso evangelho, procurar fazer as nossas orações antes de começar o nosso dia, fazer a nossa meditação, que é muito importante, começarmos o dia com oração e com uma meditação, não precisa ser meia hora, não, é questão de 5 minutos, 10 minutos, é o suficiente para você interiorizar-se e ficar assim mais centrado para poder enfrentar o dia, e você sai de casa mais fortalecido. Então, aquelas pequenas coisas, picuinhas que às vezes acontecem, aquilo acaba não te atingindo porque você está pensando mais em outra sintonia, você não está naquele mundo terra a terra, e fica mais fácil no seu trabalho, onde você for, e sempre acontece uma desavença aqui, outra opinião contrária ali, um equívoco aqui, em que você está tranquilo e você consegue deixar passar ou procurar resolver aquela situação. Então, nós temos um caso aqui importante, mas a gente vai falar porque o Divaldo falou já publicamente, está publicado em seu livro, se não me engano, Conversa com o Divaldo, uma história bastante interessante que vai ilustrar a resposta. Então, ele nos fala que ele, por 30 anos, pensa bem, 30 anos, ele era perseguido por um obsessor, e dizendo que ele estava acompanhando ele diariamente, que a primeira oportunidade ele ia derrubá-lo. E isso foi durante 30 anos seguidos. E ele não conseguiu derrubar Divaldo. Ele sempre falando, aparecia lá, amanhecia o dia, estava lá o espírito controlando os seus passos, os seus pensamentos. Até que chegou uma época lá, ele sumiu. Daí o Divaldo pensou, bom, acho que ele desistiu, né? Que bom, estou mais tranquilo. Mas ele percebeu que toda essa época que ele ficou junto dele, ele foi realmente um educador para o Divaldo. Porque como ele falou que ele estava esperando uma queda dele, um tropeço para derrubá-lo, então ele procurou nesse tempo todo agir da melhor maneira possível. E o tempo passou, até que um dia na mansão do caminho, chamaram na portaria da mansão, dizendo que tinha uma criança, abandonaram no lixo um recém-nascido. Ele correu lá buscar, ver, as crianças já foram junto correndo para ver o que era. Ele retirou aquele recém-nato e estava até cobertos de formiga, ainda com cordão umbilical. Levou para o atendimento médico que tinha o posto ali perto e já limparam enquanto ele estava limpando aquela criança, mas disse que assim era uma criança feia, horrorosa. Disse que eu olhava para ele assim, você vai ser eleita a Miss Feiura, porque não podia ser coisa neném mais feio do que daquela criatura. E ele brincando ali, limpando, e pegou um algodão com leite, porque ele estava faminto, passando nos lábios. Quando ele estava tratando desse recém-nato, apareceu aquele espírito possessor e falou, Divaldo, você vai amar essa criatura? Você me ama? Te amo, você foi educador para mim, mas você vai amar essa criatura? Olha, eu ainda não a amo, porque acabou de chegar, mas com certeza eu vou amá-la. Você tem certeza que você vai amar essa criatura? Eu falei, tenho sim, porque todos que dentro aqui a mansão, eu amo, são meus filhos. Então,
coisa que nunca aconteceu. Aquele obsessor pegou, abraçou, pôs as mãos no ombro do Divaldo e falou assim, essa é minha mãe. Então, e aí essa criança recuperou-se, criou-se, que daí ele fala assim que era feiura em pessoa, desfeiura, mas só que com o tratamento, com boa alimentação, com escova no cabelo, a menina ficou uma criança bonita. Então depois a criança, eu acho que nós não temos mais tempo para completar a história, temos? Não temos. Não temos. Bom, o importante é que esse espírito, que nós temos que ter paciência com eles, que na verdade nós somos envolvidos com eles. Se nós temos uma pessoa, um espírito, estamos sentindo essa influenciação, vamos não tratá-lo como um agressor, mas sim como aquele que nós o prejudicamos. Bom, nós vamos fazer o último intervalo do programa de hoje. E vocês aguardem que nós já voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita. Nós voltamos com o último bloco do programa de perguntas e respostas. E a pergunta que eu escolhi agora para terminar o bloco é se os sonhos são acontecimentos reais e se devemos temê-lo. Muitas pessoas, sabedoras que nós somos espíritas, chegam até nós para perguntar a respeito de sonhos. Então, é bom que a gente esclareça no programa Presença Espírita que nós não somos intérpretes de sonhos e não sabemos. Muitas pessoas dizem, eu sonhei que meu pai morreu, isso vai acontecer? Nós não temos a resposta, nós não sabemos. O que nós sabemos? Que os espíritos nos orientaram. Que durante o nosso sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo e vivencia o mundo dos espíritos, vivencia a vida verdadeira da alma. E quando ele retorna, quando o corpo acorda, o cérebro humano, por ser extremamente material, ele não consegue fazer a decodificação daquilo que o espírito vivenciou no mundo dos espíritos, então ele distorce a história, ele distorce a imagem, se bem que existem pessoas que lembram exatamente tudo o que aconteceu. Isso também pode acontecer. A pessoa ela tem uma maior nitidez de sentimento, de interpretação, às vezes ela consegue isso. Mas a maior parte de nós, o cérebro distorce. Então, às vezes, a gente vê rostos que a gente não conhece, a gente vivencia situação que nós nunca vivenciamos, porque o cérebro ele não consegue ter a noção real de tudo o que aconteceu. E aí acontecem os sonhos. Existem os sonhos premonitórios, que os espíritos nos avisam? Existem. Então, existem encontros no mundo dos espíritos em que o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, pode nos alertar de acontecimentos. E quando a gente acorda, a gente se lembra. Mas isso também não é comum, né, Ayrton? Existem alguns médios que têm essa capacidade de premonição, não é? Não são todos os médios que têm essa faculdade. Né? Então, aliás, é uma peculiaridade, porque tem médios e cada médio tem faculdades que são muito distintas. Né? Um é evidente, outro da psicografia, outro audiente. Então, tem várias vertentes, aí dentro da mediunidade, várias características e peculiaridades. Né? Mas a pergunta que eu coloquei aqui é uma pergunta que eu selecionei, assim, é conveniente tomar o passe semanal e qual seria a condição adequada para tomar o passe? Bom, passe semanal, se tornar-se um hábito, né, algo assim, rotineiro, algo que, sem pensar no sentido, do benefício, no propósito, acaba se tornando inócuo, né? Se for aquela coisa, bom, se não faz bem, mal também não faz, então eu já estou aqui mesmo, já ouvi, a gente sempre tem uma preleção doutrinária antes, então eu tomo passe, se não fizer bem, mal não faz. Agora, aí você acaba se tornando inócuo, como aquele remédio que você toma sempre e acaba desenvolvendo uma certa tolerância por uso rotineiro. Então, o passe também pode se tornar inócuo quando ele é utilizado dessa forma, sem se pensar. Quer dizer, a recomendação é assim, vamos buscar o passe como terapêutica espírita sempre que sentir necessidade, não
o passe rotineiro e semanal, porque já se está lá, então, já que é bom, vamos receber o passe. Assim, então, não é, e para receber o passe, não é que, bom, aquele dia da semana tem a aplicação do passe, então eu vou me preparar para recebê-lo. Só naquele dia. Então, para receber o passe, não é... Aliás, se a gente se preparasse bem, buscasse, como a Eulécia estava falando, a elevação dos pensamentos, sintonia, a prece, a vigilância, por vezes não precisaríamos do passe. Não precisaria sempre do passe, porque já estaríamos assim, assimilando as boas energias, nos fortalecendo com os bons fluidos, sem a necessidade de receber o passe. Ao passo que a gente buscando, naquele momento que a gente tem necessidade efetiva, ele se torna mais eficaz. Então não é uma postura para um dia. Hoje que eu vou tomar o passe, ou o médium, né? Aquele que aplica o passe. Hoje eu vou aplicar passe, então eu vou ler, vou me preparar bem, vou me alimentar de uma forma mais regular, mais evitar a comida pesada, porque hoje é a reunião do passe ou a reunião mediúnica. Então é como se fosse algo de um dia e não de algo habitual. Um preparo sempre, diário. Sempre. Então não é assim como para receber o passe, não é um dia especial que eu vou modificar. É lógico que beneficia, mas o ideal é que seja uma conduta, uma forma de viver, e não uma conduta para um dia específico, ou às vezes para uma hora. Rotina, né? Para uma rotina, é para aquele dia, quer seja para receber ou para aplicar o passe, algo que, eu vou me preparar para esse momento, para aquela hora, né? Que eu vou me preparar. Não, é algo que deve ser estendido para o cotidiano. Se aquele que aplica o passe não está sintonizado frequentemente com os bons espíritos, como é que naquele momento ele vai fazer a oração e já imediatamente receberá assistência plena, né, dos bons espíritos, porque é necessária harmonia, sintonia, frequência, continuidade, e não é só naquele momento, eu levo, abro o evangelho, leio um trecho e já há harmonia espiritual. Não é assim que as coisas funcionam. Eu participo das atividades espíritas há muito tempo, né, sabe bem dessa questão do passe. E tem também a pessoa que vive desregrada o tempo inteiro e depois bate as portas do centro espírita querendo resolver tudo. E, não, eu fui lá, mas não melhorei, saí do mesmo jeito, né? Tem isso também, né, Ayrton? É porque, se a gente for analisar, o passe, ele trata efeito, ele não trata a causa. Então você hoje eu não estou bem, aquela desarmonia fluídica, então o passe vai recompor isso. Mas qual é a causa? A causa é a forma com que eu penso, a forma com que eu ajo, os sentimentos que eu vou nutrindo. E isso é que gerou a desarmonia física e psíquica. Aí o passe, ele recompõe, mas ele está tratando o efeito, não está tratando a causa. É como se você está tratando. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo o analgésico. Mas a dor de cabeça pode ser secundária, uma questão hormonal, pode ser secundária a alguma outra, um problema de pressão arterial. E aí você não está tratando a causa, você está tratando só o efeito. E também o passe, ele auxilia, beneficia. Mas qual a causa? A causa está na própria pessoa. Então, às vezes, ela fica frequentemente precisando do passe, porque ela sempre é geradora do mesmo tipo de desequilíbrio. E aí, por isso que vai dizer assim, o passe não resolveu, como se fosse algo miraculoso. A pessoa não se esforça, né? Não. E às vezes o passe resolve, não precisa nem tomar o passe da pessoa ficar com boa vontade, entrar, só não assistir a preleção que você faz do Evangelho antes, ela já se sente melhor. Às vezes ela está bem, não precisa, né? E é importante você falar isso aqui sobre o passe, porque nós temos, assim, a gente que está sempre na casa espírita, tem aquelas pessoas que são os papapasse, né? Toda semana a pessoa está lá, sabe? A gente vê que ela está bem e às vezes a gente vai aplicar o passe, a pessoa está super carregada, não está precisando de nada, sabe? E está lá para tomar o passe, né? Então nós vemos que daí você está, na verdade, o passista ali é assistido pela espiritualidade. Então, às vezes você vai lá sem necessidade e a pessoa que tem necessidade mesmo acaba não tomando, né? Então, nós temos que ver isso aqui. Você citou muito bem o exemplo do medicamento, né? Então, por isso tem a explanação do Evangelho antes, para a pessoa interiorizar-se e outra também, para aprender, porque o Evangelho
no passe, é como se fosse um estudo toda semana, em todos os dias da semana, pelo menos lá no Francisco de Assis, toda semana o tema é o mesmo, os expositores são outros. Então, se a pessoa for lá toda semana, às vezes ela quer acompanhar um estudo do Evangelho, talvez seja o horário que ela possa, é aquele horário do passe, né? Porque a casa oferece uns 28 passes lá na Francisco de Assis, né, Armando? Uns 28 grupos de estudo que tem, né? Fora os que fazem dentro da sala mediúnica. Então, muitos grupos de estudo, você tem a escolher o dia e o horário. Isso que é importante, você se esclarecer para poder não ficar tão perturbado na tua existência, não sofrer essa influenciação espiritual do mal. E eu me lembrei agora, quando a Aulécia falava, que tinha o Jerônimo, você conhece o Jerônimo Mendonça, né? Foi aquele que sofreu vários problemas físicos, de paralisia praticamente, paralisando todo o corpo, mas ele fazia palestras pelo Brasil todo. Ele viajava numa Kombi, numa cama, numa maca. Dava palestra deitado. Dava palestra deitado. Ele passou em Ponta Grossa. Esteve aqui em Ponta Grossa. E ele dizia, quando ele conhecia o Chico também, e o Chico Xavier, e ele dizia assim para o Chico, né, quando se despedia, muita paz, né? E o Chico dizia, muita pá. Respondia, não é pá no sentido de trabalho, né? De vamos trabalhar, né? Assim, paz é importante, mas se você não trabalhar, ficar assim, vai na casa espírita, a gente ouve e aprende, mas e a paz? E o trabalho? Né? Então o Chico respondia brincando com ele, muita paz, quer dizer, muito trabalho que ele tinha também pela frente. Porque muitas vezes a gente fica na dependência dos espíritos, nós damos muito trabalho para eles, porque como na consulta médica, o médico ele faz o diagnóstico da doença, ele passa o remédio, mas a gente tem que ir na farmácia, comprar o remédio, depois chega em casa, tira da caixa, toma segundo a prescrição do médico. Nós temos que pegar um pouco de água, colocar o comprimido na boca e tomar, ou então fazer uma dieta alimentar, seguir a prescrição que o médico dá, porque não é o médico que vai curar, vai pôr o remédio na nossa boca. E com o passe também é assim. Se nós não buscarmos uma harmonia interior, fazer a nossa parte, os espíritos eles podem fazer o máximo por nós, mas eles vão ter um limite que bate no nosso limite. E essa é a pá do trabalho, é a pá do esforço, é a pá do otimismo, de uma vida que tenha repercussões positivas para nós. Senão a gente vai viver no centro espírita buscando passe ou lá buscando o padre, o pastor para fazer alguma coisa por nós. Bom, vamos lá. Eulécia, quem que vai ganhar hoje? Vamos lá, quem vai ganhar? Carla Próximo. A Carla Prakhan, que curtiu a nossa página e também deixou lá, quero ganhar o livro. O livro vai estar a partir de amanhã à tarde na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Sociedade Espírita Francisco de Assis, a Cefam, e que você tenha uma boa leitura e continue a nos prestigiar com a sua audiência. Na semana que vem nós temos mais programa Presença Espírita. Obrigada, Eulécia, Ayrton. Estaremos juntos nos próximos programas e desejamos a todos um excelente transcorrer de semana e até o próximo programa Presença Espírita. Uma boa noite. Muita paz a todos.